Meu nome é Ricardo Parolin, sou médico brasileiro, trabalhei na área de emergência no Brasil, trabalhei também por alguns períodos como hospitalista em Curitiba e sempre estive ligado ao movimento de medicina hospitalar. E já faz 4 anos que eu vim para a Inglaterra, aqui para a Universidade de Oxford, fazer meu doutorado em neurociências clínicas. E aqui eu não atuei como médico, embora eu tenha feito parte da minha faculdade de medicina aqui na Universidade de Oxford também, fiz algumas eletivas aqui por uns 4 meses. Mas enquanto estava aqui no doutorado, começou essa pandemia e a gente se mantinha muito sempre alerta ao que estava acontecendo no resto do mundo, mas parecia que não ia chegar aqui, embora essa ideia fosse improvável. A, a gente já via o número de casos subindo na França, na Espanha, na Itália, e aqui ainda estava relativamente controlado. Então, e o governo daqui tinha uma visão um pouquinho diferente do resto dos países europeus e mantinha a situação, mantinha o controle da situação de uma forma um pouco diferente, com uma economia muito mais aberta, com todo mundo na rua. O governo pedia para que as pessoas ficassem em casa, mas eram só recomendações, cada vez mais recomendações, e eu continuava indo para o trabalho, né, para o laboratório, até o dia 23 de março, que foi quando veio um anúncio que literalmente não pude nem manter minhas células continuando, porque mandaram a gente fechar tudo e sair do laboratório, e assim, foi em 24 horas o país parou. Não digo que foi um choque, a gente sabia que aquilo estava a acontecer, mas, mas até então o número de casos não era tão significativo e a gente sabia que o pico ainda ia acontecer dali um tempo. E tenho que dizer que desde o dia 23 de março, que dia é hoje? É hoje dia 11 de junho, eu ainda não vi ninguém, eu ainda estou em isolamento. Eu moro com a minha namorada e foi a última vez que eu vi alguém que não seja entre eu e minha namorada e a pessoa do mercado, foi realmente nesse dia. Aqui a diferença em relação ao Brasil é que é, o povo tem o costume de seguir as regras realmente. O que o primeiro-ministro fala como uma recomendação, em geral, é seguida. É, é muito baseado na ciência, embora seja controverso as atitudes do primeiro-ministro, podem ser criticadas em relação a se o lockdown foi suficiente, se foi feito precocemente ou não, mas em linhas gerais eu acho que diante do que poderia ser a Inglaterra, considerando a idade média da população aqui e a forma, o quão densa é a Inglaterra, como é Londres, eu acho que, apesar de já estamos em quase 50 mil mortos, né, num país de apenas 66 milhões de habitantes, considerando a idade da população, eu acho que as medidas foram necessárias, deveriam ter sido tomadas de forma mais precoce. Ontem, acho que 2 dias atrás, o Neil Ferguson, do Imperial College, deu uma declaração, fez um cálculo, que se o lockdown tivesse acontecido uma semana antes, a nossa mortalidade agora seria metade do que foi. Né? Imagine, uma semana de antecipação do lockdown levaria a ter salvo 25 mil vidas. E então é um processo bastante interessante, mas eu não me preocupo com o Reino Unido porque eles têm bons cientistas, bons médicos, eles têm um sistema de voluntariado que é muito impressionante aqui. Né, quando o governo falou para os idosos se isolarem, mais de 250 mil pessoas apareceram, se voluntariaram para fazer as compras para esses idosos, deixarem na casa deles, ajudar com as tarefas. Então, os hospitais foram, obviamente, bastante atingidos, mas eles passaram por um processo de planejamento, eles sabiam, tinham os cálculos, tinham os modelos do Imperial College, então eles conseguiram calcular a demanda, mas chegou a lotar, né, os principais os hospitais de Londres, os hospitais aqui em Oxford, alguns hospitais um pouco mais ao norte e no país de Gales,
chegaram a ter lotações muito próximas da máxima, mas eles conseguiram ampliar bastante o número de leitos, com centro cirúrgico, cancelamento de cirurgia, construíram hospitais de campanha, que foram os Nightingale Hospitals, inclusive um em Londres com 4.000 leitos, que praticamente não foi utilizado. E vendo isso, eu tenho até um pouco de receio falar isso num evento como esse, porque às vezes alguém que esteja do Brasil acompanhando pode ficar pensando foi, uh, que foi um overreacting, que foi uma preparação excessiva, assim como foi mencionado no caso do Líbano, e não é verdade, né? A preparação tem que sempre ser feita para o pior cenário possível e tomar todas as medidas necessárias para tentar evitar uma perda de vidas expressiva. E aqui ainda estamos na descida da curva, já estamos com menos casos agora do que no momento, menos casos diários, menos mortes diárias agora do que no momento que entramos em lockdown. Então estamos melhorando dia a dia, já faz algumas semanas. O pico foi mais ou menos na metade de abril, foi o pico de mortes aqui no Reino Unido. E agora estamos no processo de liberação e de flexibilização. Ainda meu laboratório não abriu e não parece que vai abrir, pelo menos pelo próximo mês. Os restaurantes não voltaram, mas o que voltou foram alguns serviços como cafeterias, por exemplo, mas você é só takeaway, né? Só pega para levar. Restaurantes também é só no sistema de delivery ou de pegar a comida do balcão. Mas agora o processo de reabertura e agora o que é o processo de maior risco. As escolas estão reabrindo. Começou um projeto piloto há mais ou menos uma semana, com algumas turmas só, acho que é da primeira e da quarta série, e tem um projeto escalonado de reabertura. E também agora no dia 15 de junho vai ser quando vai reabrir a maior parte das coisas. Claro que vamos ter que manter várias limitações sociais e uso de máscara em transporte público e o distanciamento social. E como o Robert falou, é um novo normal. Isso provavelmente vai continuar. Reuniões, large gatherings, né? Reuniões ou grupos de várias pessoas, eu acho que vai ser uma coisa do passado. Reuniões vão ser provavelmente muito mais virtuais como essa do que as que a gente estava acostumado, de colocar 200 pessoas numa sala. Então, eu acho que a gente ainda está se adaptando e como é que vai ser a vida daqui para frente. Em relação à universidade, a cidade de Oxford, que é basicamente a universidade, está vazia, porque os alunos todos foram para casa, e parece a Universidade de Cambridge, em Cambridge, na Inglaterra, já anunciou que não vai ter aulas presenciais até a primavera, né, até a metade do ano de 2021. Então, olha a mudança, né, que países estão fazendo. Isso me faz terminar no Brasil, que é um processo onde a curva nem entrou na descendente e já nem fechamos direito, agora estamos abrindo, a curva nunca chegou a cair e as questões básicas do processo de reabertura, que é justamente essa questão de testar, de fazer o rastreio dos contatos, de fazer o isolamento dos contatos, o isolamento das pessoas sintomáticas, isso também não está sendo feito. Então, eu estou muito preocupado com a situação no país. Me parece que a gente está sendo o grupo controle do mundo, né? Está vendo como é que vai ser a evolução natural, dada apenas a mudança de hábito voluntária da população. E a outra coisa que eu falaria sobre o Brasil é que está todo mundo esperando um pico. E se você for olhar as diferenças do Brasil, a gente não vai ter um pico, a gente vai ter epidemias assincrônicas entre os estados, né? Que cada vez que a coisa começar a piorar, as pessoas se fecham voluntariamente mais, elas param de sair, logo a transmissão baixa e aquilo se prolonga por mais tempo. Então, todo esse processo de negacionismo da epidemia, na verdade, é um tiro pela culatra, porque só vai prolongar mais o tempo total que a gente vai ficar
totalmente com uma economia capenga, com uma sociedade amedrontada e com um número grande de mortes e hospitais abarrotados, ou se não abarrotados, mas com cirurgias canceladas e com essa sociedade disfuncional que é o que temos agora. Vou ficar por Ricardo, aqui. para ir para o segundo bloco, eu só fiquei muito curioso e vou te perguntar uma coisa agora em relação à tua fala, que eu acho que é muito rápida. Tu mencionaste a construção de hospitais de campanha que levaram até o nome da Nightingale e que acabaram vazios. Se isso estivesse acontecendo agora no Brasil, ia ser usado como manchete sensacionalista dentro dessa polarização. Essa reação parecida existiu no Reino Unido? Alguém está reclamando que esses hospitais estão pouco utilizados ou acontece algo parecido? Olha, não, essa é até uma questão que eu esqueci de falar. Foi muito interessante durante a pandemia que eu não vi oposição política. Como o professor João falou em Portugal, também houve o Labour Party, que depois de toda a confusão do Brexit e tudo mais, né, quando chegou a pandemia, a oposição se calou e deixou o governo tocar, e foi muito interessante, porque eram questões muito controversas, eles poderiam ter batido, mas parece que houve um acordo de cavalheiros de deixar ter um líder e seguir uma linha de pensamento melhor do que ficar brigando a todo custo. E Perfeito. eu acho que não foi ninguém, não vi críticas assim do fato do hospital não ter sido utilizado. Meus colegas médicos, e são vários, de todas as especialidades, os oftalmologistas do 7º ano de residência de oftalmologia, foram redeployed, foram transferidos para trabalhar nesses hospitais. E então, assim, o sistema de saúde mudou completamente para focar em uma coisa, que era se defender do coronavírus. Né? Não tinha, médicos de todas as especialidades trabalharam nisso, passaram por treinamento, e então é aquela coisa que a gente se preparou o quanto devia e ficamos felizes que não precisamos usar esses hospitais, porque esses hospitais eram, não era a melhor coisa que a gente poderia oferecer aos pacientes. É um ambiente que não é propício para o cuidado desses pacientes Não eram e que se a gente ideais. não eram ideais. Vou pedir para o Ricardo fazer a sua provocação para responder para nós qual a dúvida que está atormentando ele nesse momento e dar um tchau também para o pessoal. Beleza. A minha provocação é que eu não sei se a vacina será tão efetiva como queremos que seja. Que assim como os estudos de agora estão sendo publicados de forma apressada, as pesquisas com vacina também estão sendo feitas de forma simultânea, os passos, e passando a uma demanda muito grande, uma vontade muito grande e a um apetite muito grande por risco aumentado. E da mesma forma que a gente não tem certeza sobre como funciona a imunidade aos coronavírus, a gente parece que os anticorpos não são tão bons assim como a gente pensa, parece que tem um pouco mais de resposta de imunidade celular, que a gente conhece muito pouco ainda. Eu acho que as vacinas, que com certeza algum estudo, alguma dos trials vai funcionar, mas tudo vai depender do tamanho do efeito. E aí nós vamos cair na mesma questão novamente do balanço de riscos e benefícios, do tamanho do efeito, do tamanho da proteção, da incerteza sobre isso. E vai ser uma nova discussão que a gente vai ter que ter daqui a uns 8, 12 meses, e a gente vai cair na mesma questão novamente, e que vai estar todo mundo querendo a vacina de imediato. Essa é a minha provocação.